Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre a guerra em Israel dentro de uma perspectiva bíblica. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que essa guerra não é de hoje. Ela vem de uma história que se iniciou bem lá nos tempos de Abraão. Abraão foi chamado por Deus para peregrinar na terra de Canaã, que hoje é o território da Palestina e Israel, onde recebeu também a promessa de ser pai de nações. E de ti farei frutificar grandemente, e de ti farei nações, reis sairão de ti. Gênesis 17:6. Lugar esse em que gerou seu filho chamado Ismael, nascido da sua serva. Gerou também Isaque, que é nascido de Sara, a sua mulher legítima. A descendência de Isaque foram os israelitas, que são os hebreus. Enquanto que a descendência de Ismael são os ismaelitas. Ismael teve a promessa de ser homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face dos teus irmãos. Os árabes atacaram Judá durante o reinado de Jeorão, conforme 2 Crônicas. Os árabes também se levantaram contra Judá durante o retorno do povo de Deus do cativeiro da Babilônia, conforme Neemias. A relação atual entre árabes e judeus é de rivalidade e disputa, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista espiritual, digamos, religioso. Com a ascensão islâmica liderada por Maomé a partir do século 7 depois de Cristo e a rejeição dos judeus ao pretenso ministério profético de Maomé, a sentença de inimizade entre os muçulmanos e os judeus foi realmente proclamada. Os judeus, com o tempo, passaram a ser considerados cidadãos de segunda classe dos países islâmicos, assim como os cristãos, sujeitos a tributos e impostos, para que assim pudessem permanecer em seus territórios. Depois disso, muitos outros conflitos se acenderam. A criação do Estado de Israel se oficializou em 14 de maio de 1948. Assim foi dividido o território palestino e oficializando o Estado de Israel. De 1948 em diante, uma série de outros conflitos aconteceram na região como fruto dessa disputa pelo território entre judeus e árabes. Todos nós, todo o povo cristão da terra, os que lê a Bíblia e pratica, sabe que o mundo está sendo preparado para o governo do anticristo. Então, toda essa preparação, esse contexto político, histórico, aliás, escatológico que nós estamos vivendo, história, né? Onde esses conflitos entre ali israelita e ismaelita, isso tudo é uma preparação para a chegada do falso Messias, do anticristo, literalmente, como a Bíblia assim relata. Israel, ele foi enganado pelas suas emoções, talvez a sua necessidade da época, né? Quando ele rejeitou o Messias verdadeiro, que era Jesus de Nazaré. E agora vai vir, por ocasião dessa convulsão, né? Dessas guerras, desses conflitos que Israel vive metido a todo tempo, esse desespero. Então Israel está esperando o Messias, alguém que venha libertar ele, tirar ele desses conflitos, dessa escravidão, dessas dificuldades que ele vive, esses conflitos, tantas guerras, né? Vai aparecer um homem, e a Bíblia chama ele de anticristo, e ele virá. E quando ele aparecer, um dos sinais que nós vamos saber que é ele, é que Israel vai aceitar esse homem como sendo o Messias que ele esperava, o Messias prometido de Deus.